aqui sobre qualidade da mente, mas impactando como vantagem estratégica para o negócio, ou não. Isso a gente vai ouvir aí da equipe do Juntura, né? Minha amiga, colega de governança e de executiva também, Kátia Tocoro, né? Conselheira, mentora, Diogo Lara, psiquiatra, especialista na área de neurociência, um neurocientista, Cris Axé, conselheira, leva mentora, uma colega também de governança, assim como a Neide Jarga, uma neurocientista também, executiva, mentora. É um prazer estar com vocês aqui. Como vocês sabem, a Master ela acontece aproximadamente entre 40 e 45 minutos. Após isso, né, a gente abre para perguntas. Então, aí vocês fiquem à vontade para levantar a mãozinha digital e falar diretamente com os quatro ou individualmente com cada um deles. Kátia, você abre, né, a nossa apresentação. Sejam Sim, todos, é um prazer estar com você aqui, toda a equipe. A satisfação estar com vocês no Celinte. O palco é seu. obrigada, Gaspar, obrigada, Vanderlei, aqui pelo espaço. E a gente está muito feliz aqui e animados, né, de estar conduzindo essa conversa aqui com vocês hoje, né? E a gente gosta de dizer que conversando a gente sempre se aprende, né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho, nos apresentar rapidamente, né? Mas, assim, hoje a nossa conversa é sobre qualidade da mente como vantagem estratégica, né? O que que a gente acredita, né? Então, nós quatro aqui, vamos nos apresentar aqui em breve, né? Tínhamos aqui algumas questões, enfim, né? A gente vinha conversando muito sobre esse tema aqui de qualidade da mente, então a gente resolveu se juntar no Juntura, né? Então juntos, de ruptura, é gostosura, a gente tem trabalhado muito, se divertido muito aqui nas nossas discussões, né? Mas partindo aqui de questões, dores, né? E desconfortos aqui comuns. Então a gente entende, né, que a mente, né, a qualidade da mente não é, na verdade, um benefício, né? É mais do que a saúde mental que a gente tem falado, né? Mas a gente entende isso como uma vantagem estratégica de negócio, né? Então, quando a gente fala de clareza estratégica, a gente entende que a pressão, né, que a alta liderança tem no dia a dia, né? E se a alta liderança não tiver bem, né, com uma boa capacidade aqui para tomar decisões, né, decisões que a alta liderança toma impactam muitas vidas, né? Impactam muitos colaboradores, impactam ecossistemas, impactam famílias, né? Então a gente entende a importância desse tema, principalmente quando a gente está falando aqui de alta liderança, né? Então a nossa conversa hoje, né, vai ser um pouco sobre isso. E aqui a gente tem trabalhado com fatos, né, com estudos, e a neurociência hoje já traz aqui algumas conclusões, né? O Diogo vai falar mais sobre isso, mas assim, hoje quem não vive sob estresse, né? De várias formas de estresse. Mas a gente já sabe que o estresse ele enfraquece o córtex pré-frontal, né? E impacta a nossa capacidade aqui de boas decisões, né? Sob estresse, né? Isso aqui dito por algumas neurocientistas, enfim, psiquiatras, psicólogas, né? Sob estresse também, o nosso cérebro, ele se torna muito mais reativo, né, do que reflexivo. A gente pode se enganar facilmente, né, quando a gente está sob pressão. Já diz aqui o Kahneman. E trouxemos também duas frases aqui do Antônio Damasio, né? Que, na verdade, nós não somos máquinas pensantes que sentem, nós somos máquinas sentimentais que pensam. E que a emoção não é um luxo, mas um componente essencial da razão. Então, é um pouco da introdução, né, para a nossa conversa aqui de hoje. Então, foram todas reflexões, né, e partiu daí um pouco a nossa junção, a nossa juntura. Então, quem somos, né? Então, nós nos juntamos aqui, eu, Cátia Tocoro, né? Fui executivo, conheci o Gaspar aqui numa outra vida profissional, né, Gaspar? Fomos colegas aqui executivos. É, Hoje atuo em conselhos, né? Também faço mentorias, né? E dou aula também para cursos aqui de formação de conselheiros, né? A Cris vai se apresentar melhor, mas também atua em conselhos, foi C-level aqui de grandes empresas, conduz um programa também de treinamento de conselheiras, né? E é mentora aqui de vários, né? Inclusive já foi minha mentora também informal, né? Diogo Lara também que vai estar com a gente daqui a pouco, né? Psiquiatra, neurocientista,
mas também tem larga experiência atendendo, né, C-levels, né, e muitos profissionais aqui de alta administração. Então, também entende muito, né, das dores, né, que esses profissionais da alta liderança passam. E a Neide, que também é uma mentora, minha mentora também, né, que é especialista em neurociência Nossa, do comportamento, foi executiva também, né, e atua aqui também muito próxima, né, do mercado corporativo de várias formas, né, então também entende bem essa realidade aqui e como a qualidade da mente é importante para a tomada de boas decisões. E o que a gente vem aqui trazer como provocação, né, a gente até apelidou aqui, né, de governança neuroestratégica, né, que traz o compromisso de proteger, né, o julgamento humano para melhor tomada de decisão, né, porque a gente entende que o nosso cérebro é o principal ativo que a gente pode ter nas organizações. Aqui é muito mais aqui o que a gente já vem trabalhando, né, estudando, né, em relação à governança neuroestratégica, né, com vários pilares. A gente tem que estar inteirada do contexto, né, da cultura, das condições cognitivas da alta liderança, mas assim, a nossa proposta é trabalhar com pilares de arquitetura cognitiva da decisão, ritmo decisório estratégico, ecologia cognitiva da liderança, integridade do processo decisório, sempre atentos a alguns sinais de alerta cognitivo, né? Então, a gente fala muito em conselhos, né? A falta de contradição, de discussão, de debate, ela pode nos levar a decisões talvez não as melhores para aquela empresa em que a gente está servindo como conselheiros e conselheiras, né? Decisões às vezes muito aceleradas, com pouca discussão, com pouco debate, pouca reflexão. A gente sabe que a posição de liderança é uma posição solitária, né? E isso pode também ser um sinal aqui de alerta no processo de tomada de decisão. Excesso de confiança, né? Então, às vezes, a gente tem o ego, o superego falando muito alto, né? Então, é um risco também. E a hiperperformance contínua. Então, todos nós vivemos aqui sob pressão contínua. Então, tudo isso são possíveis sinais de alerta para estarem aqui no nosso radar, né, como alta liderança, seja aqui como Celevos, seja no papel aqui de conselheiros. E a gente traz aqui essa a provocação, que a gente sabe que a governança tradicional, digamos assim, né, ela protege muito capital, né, o retorno do investimento, né, no médio e longo prazo, né, para os acionistas, mas a gente traz aqui a nossa talvez reflexão de hoje, né, que a governança neuroestratégica, ela protege as mentes, né, que tomam as decisões, né, sobre o bom uso desse capital. Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje à noite, né? Então, paro por aqui, né? E passo aqui o chapéu, né, para a Cris, né? E já com uma pergunta, né, Cris, assim, dado esse cenário, né, o que que você acha que muda nos conselhos, né, na governança, dado esse contexto? obrigada, Kátia, obrigada a cada um de vocês que está aqui com a gente. As mudanças, a gente tem tentado suprir essas mudanças com alguns compromissos nossos como conjuntura, tá? Então, eu gostaria de trazer com o que a gente se compromete, tá? A gente basicamente está se comprometendo a institucionalizar o dissentimento, né? Monitorar a carga decisória da liderança, e isso é muito importante nessa visão dos conselhos, proteger as pausas estratégicas com as consequências neurais que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, tanto com a Neide quanto com o Diogo, avaliar, né, as revisões e os padrões decisórios, incentivar, isso foi uma das grandes lições que a gente tem tido aí com a Neide, né, incentivar a humildade cognitiva, que é um dos grandes alavancadores aí das mudanças, e evitar a glorificação da exaustão, né? Então esse é o comprometimento do time com relação às transformações mais profundas nos conselhos.
E a gente tem algumas declarações que é importante compartilhar com vocês, né? Que o conselho, na nossa visão, ele não deveria supervisionar somente números, tá? Ele deveria supervisionar a integralidade do processo que vai produzir esses números. E essa supervisão, ela passa muito por tranquilizar todo o ecossistema das empresas. A gente declara que liderança não é infalível, porque ela é humana. E que bom que ela não é infalível, né? E que governança é um instrumento que vai transformar a vulnerabilidade humana de uma forma fundamental. E grande especialista disso é a nossa amiga Neide, que vai compartilhar aqui com a gente os seus ensinamentos e a sua inspiração. Obrigada, Cris. Eu vou trazer a convicção, a nossa convicção, conjuntura, que o maior risco estratégico não é falta de inteligência, é deterioração silenciosa da arquitetura cognitiva sob pressão. Então, governança neuroestratégica é o compromisso de proteger o julgamento humano antes que o erro se torne irreversível. Porque a estratégia começa na mente, e a mente precisa de estrutura para decidir bem. Nesse contexto, a governança ela deve ser compreendida como uma arquitetura reguladora da qualidade cognitiva coletiva. Por quê? Porque a qualidade da decisão estratégica, ela não é apenas função de competência técnica, mas de integridade neurobiológica sob condições muito específicas. Nesse sentido, ninguém melhor do que o nosso querido e respeitado doutor. Opa, opa, peraí. Vamos lá, então. Bom, é um prazer estar aqui com vocês e participar desse projeto do Juntura, que é um projeto que tem tanta alegria, tanta vitalidade, tanto amor a tudo que envolve, né, pessoas e empresas, né? Então, vamos lá, né? Com esse conceito de qualidade da mente, que eu acho que é um conceito que transcende as nossas resistências que muitas vezes tem em relação ao tema de saúde mental. Quando a gente fala em saúde mental, parece que a gente está falando de doença mental. Quando a gente fala de saúde física, a gente pensa em saúde física, exercício, nutrição, enfim. Mas assim, a gente está numa fase que a gente precisa olhar para todos nós, e não só para quem está com algum transtorno, né? Bom, eu já falaram um pouquinho no meu currículo aqui, pessoal, mas na verdade eu colocaria também um aspecto que eu acho que é bem diferencial. Eu sou empreendedor há 15 anos, o que me deu muito lastro de dinâmicas e jogos de grupos, enfim, como é que as coisas acontecem. Então, isso. E eu confesso que ser empreendedor é muito mais difícil que ser médico e professor universitário. Então, eu tenho muita, muita admiração pelos empreendedores e eu diria que o meu passo pessoal, na minha história pessoal, é um passo de evolução mesmo, porque eu acho que é muito mais complexo ser empreendedor do que ser médico. Estamos aí na nossa era da ansiedade, uma sociedade tão atormentada, caótica, com tudo que você sabe, né? Enfim, tem vários nomes para isso aqui, mas o que eu quero trazer fundamentalmente é que a ansiedade tem a ver com incerteza. E consciência tem a ver com incerteza. A consciência humana, ela precisa manejar incertezas, porque é a incerteza que vai colocar a nossa vida de maneira mais segura ou menos segura, ou a nossa prosperidade. Quanto mais prosperidade, mais segurança, né? Então, toda a nossa mente ela é voltada para se relacionar com a preservação da vida, obviamente, e lidar com incerteza. Só que o nosso mundo atualmente está pura incerteza, né? Então, eu quero trazer aqui, primeiro, uma reflexão de alguns desequilíbrios que estão acontecendo há muito tempo, há centenas de anos,
esses equilíbrios vêm acumulando e vêm nos afastando da natureza humana, da natureza biológica do ser humano, da sua matriz biológica mais fundamental. Uma que vem desde Descartes, né, e com toda a Revolução Industrial, é o peso no pensamento, na racionalidade, em detrimento do sentimento. Eu penso, logo existo, não é uma máxima que não é baseada em evidências, é simplesmente opinião. E, na verdade, toda a evidência nos diz o contrário, que a gente só se sente, a gente sente, eu sinto, portanto, eu sou. O sentir que tem a ver com a sensação de quem somos e o sentimento de quem somos. E a partir daí a gente vai trazer nossos pensamentos e nossas compreensões que vêm dessa habilidade nossa de sentir e estar presente. Então, isso tem ah, já clássico, e o Antônio Damasio, como acabou a Kátia de trazer, é o primeiro pesquisador que trouxe realmente um pesquisador de robustez científica, trouxe essa ideia do felt sense, que chama, como a base da consciência, até em regiões muito primitivas do cérebro, e o córtex vai ser algo mais refinado, mas ele bebe dessa fonte de consciência da base, né, do nosso cérebro. Então a gente tem um cérebro mais instintivo, um cérebro mais emocional e mais cognitivo, e esse cognitivo se divide em um cognitivo mais racional e outro mais intuitivo, criativo. Essa é a base da arquitetura, né? E a informação que nutre esse cérebro como um integrador de informações é uma informação que vem realmente principalmente da sensorialidade, muito que vem realmente do nosso corpo, da nossa chamada interocepção. E quanto mais estressados estamos, mais a gente vai baixar, vai buscar nessa hierarquia da tomada de decisão, a gente vai de- decidir emocionalmente ou até instintivamente ou rapidamente, fazendo um bypass das funções cognitivas mais sofisticadas. Então, a capacidade, né, de resiliência e de nutrição e preservação dessa capacidade humana é fundamental para essas tomadas de decisão bem pensadas, né? Um outro elemento para a gente refletir é que temos cada vez mais um excesso de estímulos externos, o que nos afasta do nosso mundo interno. E isso também tem um preço alto que a gente está pagando. Esse é o princípio básico da autorregulação, que é a conexão com a nossa interocepção. Essa é a base da resiliência e do bem-estar. Como é que eu me conecto, me percebo e sinto a vida acontecendo dentro de mim? Me dou tempo e espaço para essa regulação acontecer. Se a minha atenção está voltada para fora, consumindo, consumindo, e resolvendo, e decidindo, e atingindo, e o que for, controlando, a gente não dá tempo para voltar. E uma das queixas mais comuns hoje que a gente tem no mundo corporativo é quem trabalha, fica operando do fazer, pensar, controlar, que eu chamo, fazer, pensar, controlar, atingir, para ter, para impressionar, para o que for, e fazer. Quando chega em casa, não sai desse sistema. Não conecta com seu filho, não conecta. Talvez o ser mais fácil de conectar seja o cachorro. Quando chega o cachorro, ele dá umas lambidas, aí ainda dá uma conectadinha, mas no geral fica desconectado e passa o fim de semana tendo que fazer alguma coisa, porque o espaço de ser, sentir e conectar está prejudicado, foi desautorizado internamente. Um terceiro aspecto importante que a gente está cada vez mais numa sociedade individualista, que tem que se colocar o indivíduo se sobrepondo em relação às interações, né? Lembrando que o ser humano prosperou tanto na sua trajetória evolutiva comparado a outras espécies, pela capacidade de se relacionar de maneira complexa, né? A capacidade frontal toda e emocional é o que trouxe os grupos complexos e essencialmente meia dúzia de humanos ganha de qualquer animal, né? Ganhou do mamute, matou mamute, enfim, né? Então, a capacidade de colaborar, ela foi o grande diferencial competitivo junto com outros, né? Mas a gente vem vivendo num processo de deterioração das relações
que tem suas vantagens em alguns aspectos do nosso mundo, né? Essencialmente, né? Quanto menos eu sinto, quanto mais eu estou voltado para o mundo externo, quanto mais eu estou isolado, mais eu vou precisar consumir e ter a necessidade, enfim, né, de tá, vou consumir e ser consumido pelos processos todos que a nossa sociedade tem, que são coisas incríveis que a nossa sociedade tem, mas vira realmente algo viciado ou viciante. E aqui a gente precisa lembrar do processo chamado de corregulação. Então, se a gente se autorregula quando se conecta com o nosso ser interno, a gente se corregula com o outro quando a gente está em conexão. Isso é um recurso que hoje está bastante deteriorado. Essa presença calma de alguém que tem uma atitude compreensiva, com contato visual, um tom de voz acolhedor, que dá o tempo e o espaço necessário para o processo emocional acontecer, que não precisa convencer, que não precisa resolver, mas que é estar com essa pessoa em sintonia com as necessidades dela, e é um vínculo de confiança. Então, hoje a gente tem uma crise da confiança entre as pessoas, e isso tem consequências grandes, e como a Kátia falou também, em relação ao isolamento das lideranças, né? Isso só atrapalha. Com quem o líder se corregula, né? E um outro aspecto que eu acho que é interessante de trazer também, culturalmente, a gente vem com uma ideia muito forte de planejamento. Mas com um mundo cada vez mais complexo, imprevisível, a capacidade de navegar o mundo tem passado a ser mais importante do que o planejamento. Isso não quer dizer que o planejamento não importa, ele importa, mas esse planejamento precisa ter um olhar também capaz de fazer mudanças nessa navegação com flexibilidade mental. Quando se fala dessa proteção estratégica da capacidade dos líderes, também estamos falando dessa capacidade de tomar decisões dessa navegação, né? Se antes. E aqui nós temos um fenômeno importante de ressaltar, que é o desencaixe entre o modelo do passado e a atualidade. A maioria dos líderes foram treinados em modelos lineares de planejamento e conhecimento, baseado no conhecimento. E hoje a capacidade de navegação é muito mais importante dessas habilidades e desse conceito de aptidão mental, que é no final, a gente está passando por uma pressão evolutiva grande. As empresas estão passando por pressões evolutivas muito grandes. Estou trazendo Darwin e biologia aqui. Pressão evolutiva é um fenômeno, um fator que ou você se vira, né, se adapta e vence isso aí, continua vivo, ou você perece. Então, aptidão mental é aptidão mental da empresa como pessoa jurídica, que precisa ser, que obviamente é nutrida pela aptidão mental dos seus colaboradores, principalmente da sua liderança. Aqui eu quero também trazer essa referência de que os- essa consciência de que o funcionamento mental nosso está sempre baseado numa organização básica do ser humano que tem um eixo, o que que é um eixo da dominância, onde a gente busca por recursos e por isso a gente compete por recursos. E aqui, de novo, seja um indivíduo, pessoa física ou uma pessoa jurídica. E a gente também tem um nível de integração, de colaboração. Então, nós colaboramos e a colaboração e competição não é um nível que ou a gente colabora ou a gente compete. Eles são realmente dois eixos, né? E a gente é mais adaptado e mais apto se a gente tem uma boa capacidade de competição e busca de recursos, assim como uma grande capacidade de integração social e pertencimento. Essa capacidade de colaboração, né? Esse é o quadrante onde a gente tem mais segurança. Ainda assim, num mundo altamente imprevisível, essa segurança pode ir embora a qualquer momento. E eu quero trazer aqui, daí puxando um pouquinho mais para o estresse e o adoecimento mental, que os estressores ao longo da vida são a grande causa de doenças físicas e emocionais. A dualidade mente-cérebro e mente-corpo é uma consequência, né, dessa visão cartesiana que não é baseada também em nenhuma evidência razoável dentro da biologia, né? A gente pega a metáfora do computador de software e hardware como se fosse assim que o nosso cérebro funcionasse, mas não é. Hardware e software são
intimamente interligados no nosso cérebro, né? Nosso organismo como um todo. Então aqui a gente tem vários fenômenos, né? Que seja traições, críticas, desamparos, abandonos, violência, rejeições, abusos, fracassos, uma série de fenômenos que acontecem, sendo que tem uma particularidade: a maioria desses fenômenos estressores são causados por seres humanos. Significa que nós somos vítima essencialmente de outros seres humanos, assim como nós também somos os perpetradores de estresse dos outros seres humanos. Conscientes disso, a maior maneira de a gente atuar no estresse é atuar no ser humano, para que a gente cause menos estresse desnecessário nos outros e também receba menos estresse, você proteja do estresse causado pelos outros. Isso leva a reações emocionais negativas, desregulações biológicas agudas e crônicas, inflamação, queda de imunidade, desbiose intestinal, e isso vai levar a uma série de desregulações que tem um preço muito alto, né? As desregulações mentais e emocionais têm um preço bem mais alto que a física, né? Hoje se sabe que em torno de 70% do presenteísmo, da diminuição da capacidade de trabalho vem de questões mentais, né? Depressão sozinha em torno de 50%, né? Ou queda da vitalidade, né? Se você colocar atenção, abuso de substâncias, enfim, questões de personalidade, tudo isso afeta radicalmente, né? Mas ainda assim a parte também física. Essencialmente, se você for atrás do que está acontecendo, você vai fizer uma história clínica, você vai ver que tem alguma coisa psicológica, emocional que cronicamente afetou aquela pessoa que, por exemplo, infartou com 55 anos de idade. Então, aqui eu trago a equação do sofrimento frente a momentos, né, difíceis da vida, que a gente precisa ver, por um lado, quais são as situações que nos estressam, seja a gravidade dela e quanto ela é aguda ou crônica. Situações agudas eu chamo elas de mais traumáticas, ou a gente é mais traumatizável como situações agudas, uma pancada, e crônicas são dramas da vida. Mas não é só o evento e a sua gravidade que importam, é também a sensibilidade do indivíduo àquele tipo de evento. Pegar o exemplo de um feedback. Para uma pessoa, aquele feedback pode ser entendido como: uau, essa pessoa está me dando uma grande oportunidade de crescimento, está gastando o tempo dela, a emocionalidade dela aqui investida em mim para eu crescer e eu poder realmente agradecer e crescer com isso. E outras pessoas vão se sentir atacadas e injuriadas e outras, quem sabe, até perseguidas pelo mesmo feedback. Então, a grande questão aqui é como a gente reage aos eventos da vida e não só os eventos. Então, tem os eventos da vida em si e como a gente reage a eles. Lembrando que eu gosto de trazer assim que toda dor guarda em si uma bênção, mas vai depender da nossa capacidade de extrair a bênção dessa dor, né? Assim como toda alegria também traz em si o potencial de uma maldição, né? O exemplo clássico aqui é ganhar na loteria, né? As pessoas e famílias que foram destruídas por um evento bom demais que o sistema não suporta, né? Bom, daí temos do outro lado da balança, dessa balança da resiliência, o suporte externo. Com que pessoas a gente pode contar, sejam pessoas da família, pessoas da empresa, profissionais, né, para nos dar esse suporte. E temos os recursos internos para lidar com essas situações todas. Então, pensamos que a menor parte aqui é o evento em si. E ainda tem um elemento do evento que muitas vezes é a nossa aptidão mental mais baixa que promove esse evento estressor. Se a gente tivesse mais aptidão mental, a gente talvez não tivesse provocado aquela situação que gerou o estresse. Mas um detalhe aqui desse suporte externo e do desenvolvimento de recursos internos é um, um elemento que a gente já citou aqui nessa humildade cognitiva, ou quanto a gente é resistente a buscar e contar com esse suporte externo. Por exemplo, eu posso ter o melhor plano de saúde do mundo, estar sofrendo e não buscar ajuda. Por quê? Porque isso, de alguma maneira, pode significar que eu não estou sendo capaz ou autossuficiente, né, de me manter, enfim.
Então, o suporte externo requer essa abertura, essa grande escolha, a consciência dessa escolha que vai acontecer a todo momento da nossa vida. Se eu sou dominado pelo orgulho, que visa a minha autoproteção, minhas defesas, minha negação, minha insegurança, eu fico olhando para fora, culpando o outro e evitando sentir. Esse é o ponto fundamental, porque sentir pode doer. Você tem sentimentos desconfortáveis e a gente desenvolveu uma cultura que julga qualquer sentimento desconfortável, né? Como só a positividade importa, a negatividade deve ser evitada a todo custo. O maior benefício que o orgulho procura é o conforto. E ele tem sua razão, a gente consegue entender, obviamente, se for mais confortável, melhor. Mas a coragem, que é a busca do autoconhecimento e não da autoproteção, é o que nos faz nos questionar, refletir, olhar para dentro, estar aberto para sentir a verdade do que está acontecendo e ser vulnerável, né? Se nos colocar numa situação de humildade, que é e dando o grande passo para a coragem. O maior benefício aqui é o crescimento. Então, no médio e longo prazo, o crescimento, a coragem vai sempre ganhar, mas tem um preço a pagar do desconforto de olhar para essas dores. Quanto mais inteligência, sabedoria e coragem se tem, mais cedo se intervém. Menor precisa ser o desconforto para fazer um movimento da coragem de fazer esse processo de autoconhecimento, né? Então, é, com o tempo, né, a gente vai desenvolver, enfim, o desconforto vai aumentando até que a gente faz essa virada da coragem, lida com as questões e o nosso desconforto realmente cai. Mas não só o desconforto cai. O resultado principal disso aí é que também isso traz uma grande vantagem competitiva individual e, obviamente, no nível de uma empresa, quanto mais pessoas fizerem isso, a gente vai ter uma grande vantagem depois. Só que essa vantagem ela só aparece mais para o final do processo. Quando a gente está ali lidando com essas questões, está fazendo esse trabalho interno, a gente ainda não impactou o ponteiro do rendimento da empresa, mas depois a gente faz um impacto, na verdade, até diria exponencial. Essa é uma tabela que não vale a pena a gente gastar todo o tempo em cima dela, mas é só para dizer que é uma tabela que resume praticamente todas os níveis emocionais do ser humano, dessas questões mais densas que estão embaixo ali, vergonha, ódio de si, culpa, que é o território, esse quadrante de baixo, esse quarto de baixo é o quarto da psiquiatria, onde as dores acontecem, as pessoas que estão sendo afastadas nas empresas estão nessa parte de baixo. Depois tem essa segunda etapa ali, né, que é a da vida defendida, onde a gente está levando a vida, está tocando a vida, mas não está realmente sentindo a vida, não está satisfeito com a vida. E a gente vê cada vez mais líderes nesse lugar, né, que estão tocando a vida, estão muitos até vivendo uma vida miserável do ponto de vista de qualidade de vida, mas presos e sem saber como lidar com essa situação. E daí temos esse quadrante, e aí essa mudança, né? Vejo do meio ali dessa faixa dos 175 para o 200 ali nesse nível dessa escala, que é o nível de evolução da consciência, é o pulo do orgulho para a coragem. Este é o grande definidor das pessoas. Eu diria que em torno de 70, 80% das pessoas está no nível do orgulho para baixo, no seu funcionamento mental básico, né? Eu já tenho estudos também mostrando que quanto mais alta a liderança, tende a ser cada vez mais alta também a aptidão mental e emocional, por um lado, capacidade de resiliência, resolução de problemas e tal, né? Mas essa virada é o grande ponto. E quando a gente faz essa virada, a gente é capaz daí de poder olhar com todas essas questões mais densas e subindo, né? Então, nessa faixa, terceira faixa, né, da coragem e aceitação, já é uma faixa onde a gente vive e rende muito bem. E depois uma faixa que, principalmente dos 50 anos em diante, entra uma faixa também de capacidade de visão generativa, que se chama, do que eu vou deixar de legado, de uma visão mais sábia da vida e espiritual, né? A espiritualidade, o sentido da vida
ganha um novo colorido a partir dos 50, 55 anos. Então, esse grande caminho do autoconhecimento, essa decisão interna corajosa que supera as resistências, o orgulho, e compreende o valor de se dedicar à prática do autoconhecimento, que é entendendo que aproveitando que a mente é capaz de olhar para si mesma e se transformar, assim como o próprio corpo faz isso, né? E a gente traz, né, na nossa vida o sofrimento acumulado de muitas dores. A vida bate e dói, e isso a gente traz acumulado dentro de nós, se a gente não conseguiu processar, e defesas que se instalam para nos proteger, mas isso tudo vai criando um legado. E hoje está cada vez mais claro que o grande movimento de autoconhecimento a fazer é realmente processar e descarregar essas dores e renovar, atualizar a mente nessas defesas que traz flexibilidade mental. E aqui eu trago um pouco dessa ideia de que temos muitas defesas do ego, é o ego, a parte da mente que faz essas defesas, que está preso na autossuficiência, ou quer agradar, ou está sempre se cobrando, ou controlando, ou reclamando, lutando, manipulando, fugindo, descontando, enfim, tem várias maneiras de lidar, e até situações mais trágicas, onde a gente precisa congelar ou dissociar para lidar com situações intoleráveis. E eu vou trazer um pouquinho disso aqui nessa visão de que a maioria das pessoas ainda opera em função de um condicionamento da sociedade e desse acúmulo de dores e da maneira que as defesas se instalam, né? Que a gente fica operando essencialmente no ego, que a gente pode chamar aqui de um eu menor, nesse pensar, fazer, controlar, no atingir, no esforço e no drama. Nós somos, nós estamos embrenhados numa sociedade viciada no drama. E o drama cutuca a gente porque ele toca nesse lugar da incerteza e da sobrevivência, né? Então, e o ego serve para nos defender e para evitar o sofrimento. Essa é a função principal do ego. Mas o ego não é, por definição, não deveria ser o nosso CEO, trazendo aqui na nossa linguagem. Ele seria o gerente. Ele é um gerente operacional por um mundo externo. E a grande mudança a ser feita para a maioria de nós, e a mudança que eu passei ao longo dos meus últimos 20 anos aí, 18 anos, nos últimos 18 anos, depois de algumas porradas da vida, né, algumas crises fortes que eu passei, existenciais, de situações difíceis que aconteceram, que eu fui obrigado a fazer esse processo interno, foi descobrir que a gente pode operar de outra maneira no mundo e nas relações, que é a partir do ser, do self, também chamado. Esse é um eu maior, e ele é o CEO de ofício da nossa mente, onde a gente está conectado com o ser, com o estar, com conectar, fluir, sentir, perceber e deixar acontecer algumas coisas também, sabendo, tendo a capacidade, a clareza de quando atuar e quando esperar. E ele é aconselhado pela consciência. E a consciência, se a gente for trazer isso aqui, né, de novo para essa comparação aqui com uma empresa, a consciência é o conselho. Então vocês aqui são o conselho dessa entidade, né, dessa pessoa jurídica, e o ser é o CEO e o ego é o gerente. Então, eu diria que essencialmente o caminho mais fácil e rápido e produtivo das pessoas em serem impactadas e disso tudo impactar as empresas é fazer esse shift dessa ditadura do ego, esse aprisionamento do ego, para essa libertação e colocar o ego no seu devido lugar, onde o ego vai ficar muito mais tranquilo sendo gerente, que é onde ele sempre foi a função dele, do que ele tentar resolver toda a parada. E o ser volta para o seu lugar de ofício, né? E a consciência como esse grande conselheiro. Aqui eu vou trazer do modo prático, assim, como é que funciona né, o modelo ego, que eu estou chamando aqui de modos disfuncionais, e o modelo ser, modos funcionais. Então, o ego evita, suprime, fica ruminando, nega, projeta, fica descontando, compensando, se anestesiando, se distraindo, se cobrando demais, e em situações muito fortes, se dissociando, tá? Ou se alienando. Enquanto o ser tem uma força, uma potência capaz de enfrentar,
em direção ao que tem de desconforto, seja porque causa medo, porque tem alguma dor ali, é capaz de processar as emoções, os conteúdos internos, criar, simbolizar, sublimar, ter a coragem de admitir e se responsabilizar. Internamente é capaz de dar espaço para sentir. Essa capacidade de sentir, eu tenho chamado de sedentarismo emocional, o que aflige grande parte das pessoas hoje, né? A gente fala de sedentarismo físico, mas a não capacidade, o não treinamento, espaço para sentir, deixa as pessoas reféns do ego, né? Esse é a grande chave para abrir para o ser, né? A autocompaixão e a integração. Então, isso aqui por trás, eu chamo disso aqui a obstrução do sentimento, né? E quando se obstrui o sentimento, a gente também abre mão da alegria genuína e do amor. Quando a gente está lidando com eventos, o ego tem medo de errar e falhar, tem uma necessidade grande de controlar tudo, uma preocupação, ter que saber tudo, é identificado com o que já sabe, é o fazer pensar controlar. E no modo funcional do ser, é uma abertura ao erro, à falha, e poder aprender com isso, entender que faz parte do processo natural de aprendizado. Confiar mais, entregar, experimentar, uma capacidade de experimentar, em vez de ter que saber tudo de antemão. A cautela como uma função cognitiva de preparo para o mundo por vir, né, para o futuro, em vez da ansiedade que é mais límbica, é mais emocional e desgastante. Reconhecer que não sabe e com isso poder aprender e se desenvolver. A curiosidade e ser, perceber, sintonizar, né? Então, tudo isso, estamos falando essencialmente da dificuldade de lidar com a incerteza e com esses sentimentos, né? Tudo essa incerteza impacta também o nosso organismo. Quanto mais conectado está no seu organismo, com interocepção e autorregulação, melhor. A gente vai lidar melhor com isso tudo. Aqui no nível das relações, ter que agradar, não poder desagradar, um fechamento, autossuficiência, se isolar, ter que ser forte, o mato no peito e manipular. Quando o ser vai ser bom se respeitando antes também, com abertura emocional, entendendo que a interdependência é a maneira saudável dos seres humanos se relacionarem, buscando apoio quando precisa, essa conexão, podendo ser vulnerável, né? Primeiro, com a coragem de sentir e se expor, obviamente, em ambientes que tenham confiança e sendo assertivo em vez de manipulativo. E, por fim, na relação com os grupos, em vez de ficar com jogos e segredos, atuando por trás, com a busca insana pelo poder, querendo confirmar suas ideias, fechado a pessoas diferentes de si, culpando uns aos outros, poder ter transparência, colaboração, cooperação, buscando pela congruência e tendo essa visão sistêmica, buscando a contradição de ideias que vai levar a inteligência coletiva a chegar no na melhor solução. Não importa se eu cheguei à solução ou não, mas poder realmente ter essa visão de que o que importa é a melhor decisão. E somos parte de um organismo né, de pessoas fazendo e atuando com as suas qualidades e talentos complementares. Aberto a pessoas diferentes, podendo se reconhecer e se responsabilizar. E caminhando aqui para o final, né? Com esse condicionamento todo da racionalidade, que tem, obviamente, a sua função e a sua importância, trazer uma visão de que a gente pode usar muitos outros elementos para tomadas de decisão com qualidade, começando de baixo para cima, entendendo que o próprio corpo, no seu movimento, nos seus reflexos, nos seus músculos, ajuda ele é a base, a fundação que vai lidar com o meu sistema nervoso autônomo, que vai informar o meu cérebro se eu estou seguro, se eu estou em desespero. Então, desde atividades, né, como enfim, uma caminhada, uma meditação, tem o simples fato de eu ter consciência disso, se eu precisar tomar uma decisão e resolver dar uma caminhada durante meia hora e refletir sobre aquilo ali na minha interocepção, ou ainda caminhar com alguém que está discutindo comigo de alguma maneira, mas a gente está presente, isso já pode mudar a qualidade das decisões, né? Obviamente, quem é capaz de fazer uma meditação, que é uma introspecção, ou mesmo uma massagem, alguma coisa, reconhecendo que eu preciso de ajuda, enfim, tudo isso vai ajudar. E, obviamente, sono, como um elemento crucial de restauração, que muitas vezes hoje, nessa glorificação da exaustão,
e do sacrifício do herói, que é uma parte do ego do Salvador. A prisão, o aprisionamento do ego pode acabar com funções fundamentais, né? Os sentidos, né? O instinto, os hábitos, o gut feeling, o que que a minha barriga me diz, se isso é leve ou tenso, que padrões e hábitos podem estar me influenciando. Os sentimentos, realmente, o que que eu sinto, o que que isso aqui quer comigo, como é que isso me mobiliza, como é que isso aqui, como é que eu estou reagindo nessa situação frente a outras coisas que aconteceram na minha história, que gatilhos eu tenho, isso aqui pode estar me apertando, né? E do ponto de vista relacional, quem eu confio para me ajudar, né? O que que essa pessoa pode contribuir para mim? Mas isso precisa essa abertura, né? Essa coragem. A criatividade, a intuição, sacada. O que que dá vontade? Eu pergunto também, onde é que tem vida nessa minha decisão? Onde é que tem mais vitalidade? Além da parte do pensar, controlar, analisar, né? Que informações eu tenho, o que eu preciso descobrir mais. Do ponto de vista da sabedoria da consciência, eu gosto dessa pergunta. O que que o momento pede? Que vejo que o sujeito aqui não é eu, o que que eu quero, o que que eu preciso, o que que o momento pede, né? Para que essa decisão seja sábia. Quais são os valores maiores que estão em jogo aqui, né? Para dar integridade nas decisões que, no fundo, no longo prazo, vão ter grandes benefícios. Então, terminando aqui, eu quero trazer que a qualidade da mente, como ativo principal que vai usar todas as funções, os recursos do humano, né, e não só sua cognição analítica. Ao usar todos esses recursos, a gente vai ter crescimento pessoal, crescimento emocional, crescimento organizacional e crescimento de lucratividade mesmo da empresa e capacidade adaptativa para esses tempos ah, insanos que estão aqui se apresentando, né? E eles estão absolutamente interligados. E um último elemento de reflexão, eu diria que isso significa a gente honrar a vida humana. E a gente precisa reconhecer que estamos frente a uma humanidade que vem se degenerando ao longo de séculos e se desconectando da sua natureza humana. E isso traz uma visão de valorização realmente da vida humana, da nossa própria vida e da vida no planeta como um bem maior. Se nós não formos capazes de sentir a vida acontecendo dentro de nós, com o valor que a vida sentida nos dá, e o sentido da vida traz para nós, a gente não vai ser capaz de nutrir, manter a vida no planeta. É isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado de novo pela oportunidade. Estamos aqui para nossas conversas e compartilhamentos aqui. Muito obrigado, Diogo, Kátia, Neide, Cris. Parabéns pela iniciativa do Juntura. Parabéns pela apresentação e obrigado por esse momento de reflexão, né? Que vocês foram falando, foi passando um filme na minha frente, assim, e tudo que eu tenho buscado, né? Eu estou ali no 50 a mais, quase 60 a menos, né? E busco estar ali naquela faixa verde, né? E mais a de cima, né? No primeiro e segundo quartis ali. Mas aí eu vejo assim, a gente não foi educado para sentir, né? Para ter as emoções. A gente teve uma educação tanto quanto de nos proteger da sociedade, de proteger nas empresas, muitas vezes das relações também, né? A gente sempre usa o sentido figurado, né, da capa de Batman, né, da gente vestir ali aquela armadura. A gente no Celente, a gente sempre fala muito, né, principalmente nos processos de mentoria, a gente está no momento agora de buscar mais um equilíbrio de vida, de balanceamento, de reflexão e de autoconhecimento. Mas é difícil, né? A maior parte dos nossos salentianos que estão aqui, eles são 50 a mais, estão nesse processo de transição, né? Que eu falo assim, poxa, estou na hora de escolher mais os caminhos de vocês e menos de ser escolhido. Só que, em contrapartida, né, eles estão num processo de transição de carreira, aí se exercem múltiplas possibilidades, né? Consultores, conselheiros, mentores, professores, né, empresários. E aí, assim, se exigem, não vou dizer, né, sociedade, nós nos exigimos estarmos multiconectados para atender esses anseios da gente, que nos leva até um processo de desconexão, né? Quem está muito conectado com tudo acaba não estando conectado com nada. Você nos traz aqui um pouco da estratégia de adaptação,
Diogo, mas eu queria ver com você e com vocês como que a gente faz esse processo mais disruptivo, né? Sair desse ciclo vicioso que tem na parte da nossa educação e da nossa formação profissional até, né? De não agir, não atuar como você colocou aqui, que é o mais benéfico para a gente. Uhum. Eu tenho uma boa notícia aqui, que a gente, na neurociência e na psicologia como um todo, na área do autoconhecimento, estamos passando por uma grande revolução de paradigma, e entendendo que a revolução de paradigma leva mais ou menos uns 30 anos para se instalar. Não é uma coisa que se... A gente até pode pensar na AI. A AI está sendo estudada há pelo menos 50, 60 anos, e eu diria de uns 20 anos para cá começou a acontecer, e, enfim, obviamente recentemente saiu a público, assim, né? Mas, enfim, mas a ideia de uma máquina fazendo alguma coisa tipo AI tem 20, 30 anos, né? Enfim. Mas a mesma coisa quando a gente falou do Damasio, 20, 30 anos. Mas a maior revolução que eu entendo que está acontecendo, do ponto de vista de capacidade de mudança, implementar a mudança de maneira rápida e profunda, se chama um paradigma de reconsolidação de memórias. A gente tem a capacidade, a gente tem conteúdos na nossa mente e estruturas arraigadas, que temos métodos hoje de com uma certa, bom, nasceu em 43, né? O, com os métodos e meios certos, os recursos certos, a gente acessa com profundidade essas dores de maneira segura e confortável e descarrega essas dores acumuladas no primeiro momento. Isso leva o quê? Uma hora e meia. Não leva 10 anos de psicanálise. E depois você ainda vai mexer em algumas dores, enfim, mas depois você vai mexendo nessa estrutura das defesas. E depois vem dos condicionamentos e coisas, condicionamentos culturais, ligações familiares e intergeracionais, transgeracionais que a gente tem. E no fundo, tudo isso vai nos levar para uma capacidade de atuar a partir do ser de maneira congruente. Hoje, um dos projetos que a gente tem aqui no Juntura envolve um processo que, ao todo, hoje está durando em torno de 8 horas. E pode ser feita de várias maneiras. Pode ser feita com o apoio de alguém, como pessoas que estão aqui, né? Você você trabalha com esse líder em conjunto, né? Nesse processo, a gente chama de processamento dessas questões. E tem um espaço realmente muito transformador, um processo muito transformador acontecendo com rapidez. Pode fazer isso individualmente. O próprio líder pode fazer isso em casa, sozinho, se quiser. A gente tem meios de fazer com áudios das pessoas fazerem esse processo ah, por conta própria, principalmente aqueles que são mais resistentes a ter um contato interpessoal, mas mais rico quando tem um contato pessoal. E a gente ainda tem a possibilidade de fazer isso em grupo, né? Então, e com ah, acompanhamento individual e para fazer o que a gente chama de integração. Porque é uma mudança bastante grande, profunda, e você precisa ir integrando isso no seu dia a dia, né? Mas a grande novidade, sim, eu posso dizer com bastante tranquilidade, é o tipo de paradigma que eu venho atuando há 16 anos e me beneficiei muito pessoalmente com os meus sofrimentos. Sou muito grato pessoalmente. Eu diria assim, é o melhor investimento, é o melhor ROI que eu consigo imaginar para tudo, seja para pessoa, seja para empresa, é fazer esse grande shift. Você consegue fazer esse shift do ego para o ser, essencialmente, né, com esses encontros, ah, esses encontros, enfim, supervisionados e integrados, né, que é o projeto que o Juntura faz, né? Por isso que a gente se juntou nessa juntura transformacional, né? Obrigado, Diogo. Eu queria convidar todos aqui para levantar essas mãos digitais e fazerem as intervenções, perguntas que vocês querem, provocações. Enquanto isso, eu tenho mais uma pergunta, e eu talvez seja mais para a Kátia e para a Cris. Nós do Celint, né, os nossos conselheiros aqui formados, a gente foca muito nas pequenas e médias empresas, principalmente capital fechado e familiares.
que mal tem a gestão de pessoas, né? A gestão estratégica, desenvolvimento, de cuidado. Uma pressão por resultado e de curto prazo muito forte, né? Como é que a gente consegue levar isso para essas empresas, para esse grupo de empresários e de conselheiros, né? Para ter um foco maior nessas questões que estão abordando aqui da saúde mental, né? De trabalhar o emocional, a autorreflexão, né? Muito mais o pensar do que o fazer, que está enraizado na nossa cultura ocidental, inclusive. Você pega, Kátia? O que é que eu... Pode começar, eu continuo, Cris. Beleza. Não, a pergunta ela é muito boa, né, Gaspar? Porque é o caso concreto de como é que a gente pode efetivamente impactar. As estruturas menores, a pressão é muito forte. Eu não vou, não é que seja uma pressão mais forte ou menos forte do que uma empresa, por exemplo, de capital aberto, que tem que prestar conta para os acionistas a cada 3 meses. É uma pressão diferente. É uma pressão onde as pessoas estão muito próximas. Então, isso faz com que a consequência dessa pressão possa ser até maior, né? A implementação desse cuidado talvez seja mais simples, em função da proximidade de todos os executivos. Teria que ser uma vontade deliberada, intencional, muito clara nas estruturas, para que efetivamente, se o top management não comprar a ideia, ou se a família empresária não comprar a ideia, não tem como isso permear pela estrutura como um todo. Dificilmente é um projeto que poderá ser implementado nas empresas de qualquer tamanho se não houver uma determinação muito clara e uma compreensão do top management e do conselho do quão importante isso é. E uma das coisas que a gente busca é mostrar números que motivam efetivamente a decisão de cuidar, né? O porquê que é tão importante cuidar da qualidade da mente propriamente dita. Catita, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que talvez assim, um ponto que eu traria adicional, né, é super importante, acho que o- acho que o patrocínio dos acionistas aqui para esse tipo de transformação e atividade, né, Gaspar? Porque a gente sabe que essas provocações podem trazer mudanças aqui profundas. Então, é um investimento, né? E tem vários tamanhos, dá para começar de várias formas, dá para começar pequeno, né? O importante é começar. Então, acho que para mim o mais importante é de fato a intenção de fazer um trabalho aqui genuíno de transformação. Então, acho que tendo essa intenção, há muitas formas de fazer, né? E acho que tem soluções que a gente pode começar pequeno, né? E ampliando e envolvendo aqui, começando pela camada decisória, mas assim, soluções que podem envolver todos os colaboradores da empresa, tá? Muito bom. Obrigado, Cris, Kátia. Eduardo Tamburus. Vamos lá. Kátia, e obrigado pela a provocação, Diogo, Cris. Uma pergunta, no papel de conselheiros, qual que seria a porta que nós devemos bater quando nós identificarmos essa necessidade na alta gestão, né? Como abordar isso de uma maneira adequada, mais adequada, para a gente provocar que a alta gestão busque esse desenvolvimento? Vocês têm alguma experiência nisso, alguma sugestão, algum caminho para isso? Eu acho que eu posso trazer aqui para mim a minha receita básica de operar na vida.
que é uma combinação de amor e verdade. O amor como a nossa capacidade de conectar com as pessoas e para isso a gente precisa estar no ser. E a verdade é a capacidade de falar o que importa, né? E de não botar embaixo do tapete. Ah, e essas. Só amor sem verdade passa a mão na cabeça. Só verdade sem amor machuca demais e não e gera resistência. Então, o amor, esse campo amoroso do conselheiro que genuinamente está interessado na outra pessoa, mas também interessado em saber a verdade, é o que traz essa conversa produtiva para acontecer. Então, acho que essa pergunta, como é que estão as coisas? A pergunta que eu gosto de fazer é como é que está aí dentro? Eduardo, como é que está aí dentro para você? Sabe, ser conselheiro, como é que está aí dentro para você estar na vida? A Com, transformação começa com pessoas? individualmente, né, Diogo? É uma conversa de pessoas com pessoas. E que essas duas coisas, amor e verdade, é o que nos liberta das prisões, dos enredos, dos jogos. Então, essa é a minha contribuição aqui para essa pergunta. E a partir dali vai se desenvolver, olha, o que que temos aí para fazer, o que que pode fazer, enfim. Isso que baixa a resistência vai também diminuindo o orgulho e tendo vulnerabilidade produtiva. E acho que só Antes de dar a complementando, palavra. Oi, é, Kátia. isso acho que só complementando, Eduardo, assim, de forma mais pragmática, né, é fazendo as boas perguntas, que é um pouco do nosso chapéu aqui em conselhos, né? Então, e traduzindo talvez um pouco da fala do Diogo, assim, é fazer com amor, é o cuidado na forma de fazer as perguntas, né? Mas exercitando a nossa capacidade, assim, a nossa coragem, né? E independência para fazer as perguntas que a gente percebe, e a gente vai percebendo, né? E pode começar pedindo algumas informações aqui para o time executivo, né? E tem muitos indicadores que já são sinal de alerta e que talvez ajudem a puxar esse fio, né, que se transforme numa boa conversa e que se transforme talvez em algumas ações, né, nessa linha aqui de melhorar a capacidade aqui de tomar as decisões, né, mas trabalhando a qualidade da mente. Legal. Antes de Eu dar a quero palavra, antes da complementar aqui palavra, João. Oi, Neide. o Claro, ponto da Kátia. Eu acho que, e respondendo, acho que foi o Eduardo que fez a pergunta, né? isso. No ambiente de grande complexidade e complexidade crescente, eu acredito que talvez a pergunta mais sofisticada que o conselho possa fazer não seja qual é a nossa estratégia, mas se temos arquitetura suficiente para proteger a mente que decide essa estratégia. E lembrando que personalidade é como a gente se movimenta no mundo. E quando a gente olha a estrutura de personalidade, é, um, é uma mistura, é uma matriz complexa, porque nós somamos identidade com caráter, com temperamento, com estrutura psíquica e com virtudes. Por isso que a gente traz aqui a humildade cognitiva. Não é saber sobre o não sabido, mas como a gente funciona. Então, eu acho que esse é um ponto que é interessante que a gente possa refletir um pouco. Muito bom. Antes de dar a palavra, João, vou fazer uma pergunta aqui da Vera Costa, que botou no chat. A gente nunca falou tanto de saúde mental como agora, principalmente pelas modificações que trouxeram na R1, né? Ela já existia, mas parece que ela foi criada agora, mas a R1 não é de hoje, né? A pergunta é: vocês acreditam, né, que essas mudanças na R1, essas obrigações que estão tendo mais fortemente sendo exigidas e serão fiscalizadas, vão ajudar nesse sentido de trazer mais consciência, mais práticas, né, de reflexões, de cuidar mais do ser humano, das suas emoções, do que só do business, só do negócio? Minha opinião sobre isso que depende do lugar, da qualidade da mente de quem está fazendo essa implementação, porque ela pode ser feita simplesmente como obrigação. Poxa, olha só, tem que agora fazer esse negócio aqui. Vamos contratar um servicinho aí, vamos fazer não sei o quê. Onde é que tica ali que a gente não vai ser multado? Feito, bora. Então agora vamos decidir. Se for esse lugar, tá se perdendo uma oportunidade. Para mim, o maior ativo é como se estivesse em cima de uma mina de ouro e você está plantando milho, né? Uhum. Então, é,
o ouro está nessa emoção e nessa embodiment, é uma palavra que se usa muito hoje, nessa capacidade de você se conectar com o seu próprio corpo, que as redes sociais e a tecnologia nos alienam. De fazer essa retomada, né? Eu acho que não é só para cumprir NR1, vai cumprir NR1 por natureza, porque é isso que vai fazer a empresa ter muitas vantagens competitivas. Então, eu colocaria isso não como uma obrigação, mas como realmente um elemento chave do crescimento da empresa. Uhum. Complementando um pouquinho, Diogo, né, a gente brinca que a gente aprende pela dor ou pelo amor, né? Nesse caso, se não conseguindo ser o amor que você trouxe tão brilhantemente para outra pergunta, se o comecinho for pela dor, pode ser que depois vejam algum benefício. Vamos lá, é um check, mas se o check gerar alguma coisa de positiva, talvez essa entrada, que não seja a entrada mais nobre, que não seja pela convicção e pelo amor, possa gerar algum efeito muito positivo e tem que começar, Uhum. né? Bora Concordo começar. totalmente. Já que tem que fazer, quem sabe a gente faz bem feito e Poxa, aproveita isso, né? Isso. É verdade, bem colocado. Se não é pelo amor, talvez pela dor dê certo. João Peixoto, pra você não cansar a sua mão aqui levantada. Não, rapidinho. Obrigado aí a todos pela palestra. Rapidamente, como conselheiro, vocês acreditam que é, pesquisa de clima organizacional e mapeamento de elementos de cultura da organização são portas de entrada para identificação, para identificar a necessidade de um trabalho? Porque o conselho trabalha muito com relação a identificar, né, através de elementos de controle, elementos que venham até o conselho, e não necessariamente individuais ao C-level da organização. Esses dois elementos, esses dois recursos, são potenciais identificadores de que se tem a necessidade de fazer esse trabalho? Da minha experiência, João, eu diria que sim, tá? Então, numa experiência recente, a gente está desenhando, enfim, o mapa estratégico da companhia, né? Mas quando a gente pensa no mapa estratégico, o primeiro pilar ali, talvez a base de tudo, é a parte de pessoas, né? Então, a gente desenhou pessoas, depois a parte de riscos, controles, né? Depois a parte aqui mais operação, vendas, né? E por último, que é um resultado disso tudo, né? Se a operação for bem, é o resultado financeiro, né? Então, acho que a base de tudo começa ali na atuação em relação a pessoas, a cultura. Então, eu diria que sim, são ótimas formas de colocar, né? E isso entrou na matriz de riscos, né? A matriz de riscos é uma matriz que deve ser acompanhada pelo conselho, né? Principalmente os riscos priorizados, então é uma ótima forma de começar e provocar esse tipo de discussão, tá? Então, tem vários elementos aqui que contribuem. A própria NR1 entra também na matriz de riscos das companhias a partir de agora, né? Então, é um risco priorizado. Então, ele deve ser acompanhado de uma certa forma pela alta liderança e deve ter uma ação, né, de mitigação e de atendimento, a uma nova norma, né? Obrigado. João, Perfeito. tem uma boa prática ali que eu acho que eu posso dividir aqui com vocês, de algumas empresas exigindo relatórios trimestrais sobre burnout, presenteísmo, turnover crítico e indicadores de tomada de decisão, principalmente taxa de reversão de decisões. Então, acho que pode ser algo que pode ser utilizado e que faz muito sentido nessa perspectiva de uma governança neuroestratégica. Excelente. Gente, são 7h10. Vou me permitir fazer a última pergunta para dar um fechamento. A Cris tangenciou isso, eu queria explorar. 90% aproximadamente dos empreendimentos brasileiros são familiares. Aberto ou fechado, pequena, médio ou grande, mas são familiares. Grande questão que a gente está colocando aqui vem da nossa formação, da nossa educação, da forma como nós nos moldamos, né, como pessoas. Aí, resgatando aqui a teoria, né, dos três círculos, da Green Days, conselho de família, negócio, sociedade. Qual é o melhor caminho de entrada?
Não seria pela família, dado essa relação que a Cris trouxe, de ser intensa, de ser mais presente, mais próximo entre os sócios, os executivos, equipe e negócio? Ou não? É algo que tem que mais formatar no órgão que mais sente, que é no bolso, então tem que começar pela empresa. Pensando nos três círculos, né? E por onde começar, como o Eduardo trouxe aqui, por onde seria? Na família, só pelos sócios, ou no conselho consultivo mais empresarial? Gaspar, eu diria que depende, tá? Mas, assim, eu tendo a acreditar que o melhor começo seria pela família, né? Pelos sócios, pelos acionistas, né? E principalmente se já tem, são várias famílias envolvidas, né? Numa só, já tem muita oportunidade, né? Se forem multifamílias, assim, a situação é exponencial, né? Então, também é um pouco da minha vivência, né? Então, eu vivi num conselho, era uma empresa já listada, mas de origem familiar. E eu percebia no dia a dia aqui do conselho da empresa, né, o quão era importante esse tema dentro da governança da família, né? Então, os acordos, né, o autoconhecimento aqui de todos os membros da família. Então, tudo isso dentro dessa cultura, dessa família, isso permeou de forma muito interessante na cultura corporativa, né? Então, acho que não tem uma receita de bolo, mas, assim, tendo a achar que começar pelos sócios faz muita diferença. Até porque esses valores, a cultura vem das empresas Sem familiares, vem da dúvida, sem família, né? dúvida, A empresa, sem ela dúvida. reflete, a empresa só reflete aquilo que vem de lá. É a cultura da família empresária, que vai estar Isso, muito presente na cultura da própria empresa, né? exato, perfeito. Eu concordo, só que o ponto que mais se atuar na família vai ter maior reflexo em cascatear em todo o resto. Mas outro referencial tomar de decisão é qual é o caminho mais fácil, o caminho de Sim. menor resistência. Porque também não adianta dar ponto a ficar batendo. Ah, porque tem que ser na Muito ponta família de que não faca, tem né? abertura ali, né? Uhum, Claro, Onde tiver menos resistência, já vai ser um benefício para a empresa, né? uhum. sem dúvida. E Mas, aí a mas se grande a questão família do não tiver. conselho é isso, né? Perceber isso, né, Diogo? Onde que é o melhor caminho, melhor entrada, onde vai ter menos resistência para tratar o assunto. A consciência não precisa de drama. Ela quer o Perfeito. caminho mais fácil mesmo. Ela quer ser Aham. precisa. As decisões da consciência são de precisão e timing, e não de esforço e rapidez. Muito bom. Gente, um 7h14, eu queria agradecer a todos pela presença, principalmente a vocês, Kátia, Cris, Neide, Diogo, né? Acho que pela aula e, como eu falei, para mim, pelo momento de reflexão. Eu acho que foi. A gente acaba no nosso dia a dia não tendo, né, tempo desse, ou não priorizando tempos como esse. E espero que todos que participaram aqui tenham tido esse momento de reflexão e levem consigo essa prática e que levem para dentro das famílias, para dentro das empresas, que o autoconhecimento é de suma importância, né? Como o Diogo bem colocou, a transformação precisa começar dentro de nós, para depois a gente poder transformar outros ou outras empresas ou a sociedade como um todo. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Um abraço. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite a Boa todos. noite, obrigado. Obrigada.